Mulher que cresceu, literalmente, diante dos olhos de milhões, gravando seu nome na alma de toda uma geração. Para inúmeros espectadores, ela não é simplesmente uma atriz. Ela é, e sempre será, Laura Ingalls Wilder de Os Pioneiros, conhecida em muitos lugares como a família Ingalls. Aquela menina corajosa, com sardas e tranças, que corria descalça por campos dourados, carregando sobre seus pequenos ombros um peso imenso. A inocência, a coragem e a esperança de uma nação que a via como uma filha. Ela foi a menina que, sem saber, transformou sua própria solidão em uma arte que comoveu o mundo. A mulher que enfrentou a máquina implacável e muitas vezes cruel de Hollywood e, mesmo assim, conseguiu manter intacta a luz em seu coração. Por décadas, ela permaneceu como um símbolo de valentia, ternura e graça. Uma chama inquebrável que nem o tempo nem a tragédia puderam extinguir. Mas o que acontece quando as luzes do set se apagam? Por trás do sorriso que iluminava as tardes de milhões, escondia-se uma realidade muito mais sombria. Uma vida marcada por 2 casamentos desfeitos que a deixaram recolhendo os pedaços de sua fé no amor. Doenças que a perseguiam, pondo à prova sua resistência física e mental. E feridas tão profundas e antigas, que nenhuma quantidade de fama, aplausos ou reconhecimento jamais poderia curar. A pergunta que ressoa hoje é dilacerante. Que dor ainda persiste dentro da mulher que um dia trouxe tanta alegria a toda uma geração? Antes de mergulharmos nesta tempestade de verdades e revelações, pedimos que você deixe um curtir, não apenas por este programa, mas pela mulher que, apesar de tudo, nos fez acreditar na bondade da pradaria. É uma verdade trágica como as estrelas mais brilhantes muitas vezes nascem sob os céus mais escuros. Algumas crianças chegam a este mundo embaladas por canções de ninar e beijos maternos. Melissa Gilbert chegou envolta em um silêncio profundo e opressor. Ela estava destinada a se tornar a namoradinha da América, mas seu primeiro suspiro não foi recebido pelos braços de sua mãe, mas sim pelo eco de um destino que já a esperava para pôr à prova seu espírito. Ela nasceu em 8 de maio de 1964, em Los Angeles, Califórnia. A cidade que brilhava com sonhos de cinema, mas que para ela não ofereceu nada do seu calor. Em um turbilhão que marcaria o resto de sua vida, em menos de 24 horas, ela foi adotada. Seus novos pais eram o ator e comediante Paul Gilbert e sua esposa, Barbara Crane, uma bailarina e atriz que, ao que parece, ansiava pelos holofotes e pelo brilho do palco muito mais do que pela tranquilidade do lar. Desde o primeiro momento, a vida de Melissa não pertenceu aos laços de sangue, mas à frágil esperança de 2 estranhos que prometeram amor através de tinta, papel e assinaturas legais. A princípio, a casa dos Gilbert parecia um palco vibrante. Estava cheia de música, ensaios, risadas que pareciam tiradas de um roteiro e do cheiro penetrante de maquiagem de teatro. Mas por trás daquele pano de fundo de aparente felicidade doméstica, as luzes piscavam perigosamente. O humor constante de Paul, seu pai, era na verdade uma máscara para esconder uma profunda exaustão. A graça de bailarina de Bárbara, sua mãe, carregava uma inquietação que não a deixava em paz. Suas vidas giravam freneticamente em torno dos estúdios de gravação das câmeras e dos testes. Essa órbita de fama deixou a pequena Melissa vagando em um espaço vazio, entre o brilho dos televisores ligados e os cantos silenciosos de uma solidão que se tornava cada vez maior. Quando Melissa tinha apenas 6 anos, os aplausos que enchiam a casa se desvaneceram, transformando-se primeiro em sussurros, depois em discussões e, finalmente, em portas batendo. O casamento se desfez, e com ele, quebrou-se também o frágil senso de segurança que Melissa havia tentado construir. Aprendi cedo, ela mesma recordaria anos depois com uma honestidade brutal, que o amor pode desaparecer, simplesmente desaparecer sem fazer barulho. Ela ficou com a mãe, mas a estabilidade nunca veio.
Elas se mudavam de um lugar para outro, observando como as paredes familiares mudavam tão rapidamente quanto as promessas das pessoas. Seu pai, o homem que lhe havia dado seu sobrenome e sua gentil calor, aquele homem que era sua âncora, começou a se afastar. Ele foi à deriva, fora de seu alcance, até que um dia desapareceu por completo. Melissa tinha apenas 11 anos. Ainda era uma menina, embora a vida já a tivesse obrigado a amadurecer de repente. Foi então que chegou a notícia. Paul Gilbert, seu pai adotivo, havia morrido. A versão oficial que deram àquela menina de 11 anos foi uma mentira piedosa, mas devastadora. Disseram-lhe que seu coração havia falhado, que tinha sido um acidente, uma falha corporal trágica e inesperada. Durante anos, Melissa sussurrou "Boa noite" para a fotografia do pai, acreditando inocentemente que ele simplesmente tinha adormecido para sempre. Só muito depois, já adulta, e após ter vivido suas próprias tempestades, ela descobriu a verdade. Uma verdade que reabriu a cicatriz. Não foi a doença que o levou, ela confessou suavemente em suas memórias, mas uma tristeza pesada demais para suportar. Seu pai havia tirado a própria vida. Ele me quebrou 2 vezes, admitiu ela. A primeira vez com a sua ausência, a segunda com a verdade sobre essa ausência. Essa revelação dilacerou o que restava de sua inocência, mas, paradoxalmente, também foi a forja onde se moldou sua incrível resiliência. A menina que antes buscava a pulsação do coração de um pai, agora aprendia a viver sem um por perto. Eu tive que sorrir quando estava morrendo por dentro, confessou, lembrando-se daqueles dias sombrios em que o luto mais profundo tinha que ser escondido por trás do brilho de uma jovem estrela em ascensão. Enquanto outras crianças de sua idade riam nos parques e se preocupavam com os deveres escolares, Melissa memorizava linhas e mais linhas de roteiro sob o calor implacável das luzes do estúdio. Seu playground era um set de filmagem. Suas canções de ninar eram o zumbido constante das câmeras. Sua audiência, aqueles milhões de estranhos em frente à TV, se tornaram a única família que ela sentiu que nunca a abandonaria. O mundo inteiro via Laura Ingalls Wilder, a menina luminosa que corria por campos infinitos, banhada pelo sol. No entanto, absolutamente ninguém via as sombras que perseguiam Melissa Gilbert fora das câmeras. Cada sorriso que ela dava ao mundo era um sorriso que não podia dar a si mesma. E ainda assim, no meio dessa escuridão, algo inquebrável começou a crescer dentro dela. A dor a havia esvaziado, sim, mas esse vazio se tornou o espaço fértil onde a força criou raízes. O sofrimento que uma vez ameaçou consumi-la transformou-se na fonte de sua arte mais honesta. Em cada papel, em cada lágrima derramada na tela, vivia aquela menininha de Los Angeles. Aquela que começou a vida sem os braços de uma mãe, a que perdeu o pai 2 vezes, mas que, de alguma forma inexplicável, manteve aquela luz viva em seu coração. Sua história nos lembra que mesmo a menor das chamas pode sobreviver ao silêncio mais escuro, e às vezes é precisamente isso que a faz brilhar para sempre. Talvez tenha sido o destino. Talvez tenha sido uma ironia poética que as mesmas luzes que uma vez a viram chorar em silêncio, um dia se tornariam sua salvação. Aos 9 anos, Melissa Gilbert parou novamente em frente à câmera. Pequena, sardenta, com uma voz que tremia por algo entre o medo e uma esperança desesperada. Ela não entrou no mundo da atuação para buscar a fama ou o glamour. Ela entrou para encontrar um lugar quente. Ela entrou para sobreviver. De repente, as luzes quentes do estúdio não pareciam mais duras ou intimidantes. Elas pareciam um abraço. Eram o único lar que não a abandonava. É preciso entender o contexto. Los Angeles, no início dos anos 70, era uma miragem de brilho e fome. Sob seus outdoors dourados que prometiam o estrelato, os sonhos eram baratos, mas o aluguel não era. Para cada criança que sorria em um comercial de cereais, havia outras 100 esperando fora dos escritórios de casting,
agarradas a fotos headshot que cheiravam levemente a cola e desespero. Foi nesse mundo competitivo e feroz que esta menina, marcada pela tragédia, encontrou não apenas um trabalho, mas um refúgio. E Melissa era uma delas. Apenas mais uma criança na vasta maquinaria de sonhos desfeitos. Levada de uma audição a outra por sua mãe, Bárbara, agarrando-se a um roteiro amassado por suas mãos ansiosas, como se fosse o último salva-vidas em um oceano de indiferença. Viajavam por ruas cansadas em um carro que chacoalhava, um som metálico que ecoava seus próprios nervos. O aquecimento do carro mal conseguia combater o frio úmido do inverno, emitindo um gemido fraco. Entre audições, o tempo ocioso era preenchido com silêncio e sanduíches de pasta de amendoim. O pão estava seco, difícil de engolir, e o ar no carro parecia pesado, carregado com o cheiro de escapamento e a tensão do que estava em jogo. Melissa traçava seu nome na janela embaçada pelo vapor. Melissa, um ato silencioso para lembrar ao mundo e a si mesma que ela ainda estava ali. Mas o mundo raramente olhava para cima. Os diretores de casting, entrincheirados atrás de suas mesas, mal levantavam o olhar. Pequena demais, diziam alguns, com um aceno displicente da mão. Simples demais, sussurravam outros, buscando um brilho que Melissa escondia muito fundo. Uma vez, ela até teve que subir em uma cadeira só para alcançar o microfone, piscando sob a luz branca e cegante que apagava suas sardas e a transformava em uma silhueta anônima. Aprendi cedo, diria ela mais tarde, com a sabedoria forjada no fracasso, a continuar sorrindo mesmo quando a porta se fechava na minha cara. A rejeição se tornou sua escola. Suas lições eram cruéis, mas inesquecíveis. Cada não deixava uma marca, mas cada marca a tornava mais perspicaz, mais corajosa, mais certa de que em algum lugar alguém finalmente a veria. Então chegou o dia. Um dia que parecia igual a todos os outros, mas que mudaria o curso da televisão para sempre. Uma nova série de televisão estava sendo preparada, um projeto nostálgico chamado Os Pioneiros, Little House on the Prairie, e eles estavam buscando seu coração. Buscavam uma menina cujos olhos pudessem conter dois mundos opostos no mesmo olhar, a inocência da infância e a resiliência de uma alma antiga. Quando Melissa Gilbert entrou na sala, algo mudou no ar. Centenas de meninas haviam passado por aquela porta, todas recitando as mesmas falas. Mas Melissa não atuou, não interpretou Laura. Ela, simplesmente, era Laura. O silêncio que se seguiu à sua audição foi longo, denso, quase sagrado. Os executivos se entreolharam. Então, Michael Landon, a estrela, o produtor e a alma do programa, sorriu suavemente. Suas palavras foram apenas um sussurro, mas ressoaram como um trovão. É ela. Essa é a Laura. Mas o sucesso raramente chega sem uma sombra. O que parecia um sonho dourado por fora era, na verdade, uma rotina esgotante que pôs à prova cada grama de infância que lhe restava. Os dias começavam antes do amanhecer e se estendiam por 12 horas sob o sol implacável da Califórnia. Eles estavam filmando cenas de invernos frios, fome e dificuldades da fronteira, enquanto seu pequeno corpo suava e sufocava sob múltiplas camadas de pesados vestidos de chita. O mundo via uma menina rindo em pradarias abertas e douradas, mas por trás da câmera, a realidade era outra. Era uma menina tremendo de exaustão. Suas pequenas mãos ficavam vermelhas e doíam depois de horas segurando acessórios congelados, cubos de gelo que deveriam simular a geada dos invernos de Minnesota. Enquanto outras crianças brincavam depois da escola, Melissa estava em um canto tranquilo, recitando diálogos para o ar vazio, preparando-se para a próxima tomada. Ela havia trocado os parquinhos pelos sets de filmagem e as festas de aniversário pelos prazos de exibição. O estúdio se tornou seu segundo lar e, às vezes, o único que sentia ter.
Eu era uma criança cercada por adultos, ela recordou. E toda vez que o diretor gritava ação, eu tinha que crescer de novo, em um instante. Entre as tomadas, ela se sentava em silêncio em um canto, olhando seu reflexo no espelho do camarim. Não via Laura. Não via Melissa. Apenas via uma menina presa entre a ficção que o mundo amava e a sobrevivência de que ela precisava. O aplauso que se seguia a cada episódio era estrondoso. Ressoava em um espaço vazio que mais ninguém podia preencher. Aos 13 anos, Melissa Gilbert já não era uma simples atriz. Era a filha da América. Amada por milhões, reconhecida em cada esquina do país e, no entanto, mais sozinha do que nunca. As cartas de fãs enchiam seu quarto, empilhadas em caixas, mas o telefone de sua casa nunca tocava. Milhões a chamavam de Laura, com um carinho familiar, mas quase ninguém a chamava de Melissa. A fama lhe havia dado uma família, sim, mas uma família feita de papel e tinta. Ela havia caminhado do silêncio do abandono de sua infância ao rugido cegante da fama, mas nenhum dos dois lugares lhe oferecia descanso. Mesmo assim, ela continuava aparecendo, cena após cena, sorriso após sorriso, como se o calor que ela vinha buscando desde o nascimento pudesse finalmente estar esperando-a no próximo foco de luz. Sua jornada nos lembra que o sucesso nem sempre é conforto. Às vezes é simplesmente a sobrevivência disfarçada, uma voz suave que sussurra: siga em frente. E para Melissa, cada aplauso era mais do que aprovação. Era uma batida do coração. A prova de que continuava viva, de que era vista, de que continuava lutando para pertencer. Por um tempo, pareceu que ela finalmente havia encontrado o que estava procurando. Talvez não calor, mas sim pertencimento. O aplauso chegava como um trovão através dos Estados Unidos, ressoando das salas de estar de costa a costa. Em meados da década de 1970, Os Pioneiros havia se tornado mais do que um programa de televisão. Era a pulsação de uma nação que ansiava pela inocência perdida. Mais de 30 milhões de pessoas sintonizavam toda semana para ver Melissa Gilbert como Laura Ingalls Wilder. Seu riso era como a luz do sol. Suas lágrimas eram um espelho das deles. A menina que uma vez buscou uma família em um set, agora era a família de um país inteiro. Mas a fama é um fogo, e Melissa logo descobriu que ele queima com a mesma ferocidade com que brilha. Por trás de cada pôr do sol na pradaria e de cada sorriso gentil, havia um exército de câmeras, uma agenda que se estendia além do amanhecer e o esgotamento silencioso de uma menina que crescia rápido demais. O mundo me adorava, disse ela uma vez, mas o mundo nunca me perguntou se eu estava cansada. Havia manhãs em que sentia que seu corpo protestava, seu reflexo pálido sob as camadas de maquiagem de cena. No entanto, quando o diretor gritava, ação, ela se transformava em pura luz. Ela era uma profissional consumada em uma idade em que a maioria ainda estava aprendendo quem eram. O mundo via uma estrela. Ela sentia o peso de um império. Cada expressão, cada gesto, cada silêncio era medido, analisado e julgado. Não eram permitidos sorrisos errados. Não havia tropeços desajeitados. Não havia espaço para simplesmente existir. Aos 10 anos, ela escreveu mais tarde, eu era a namoradinha da América. Aos 16, eu era um produto. A infância e a carreira haviam se fundido em uma única entidade. Uma ilusão perfeita que deixava muito pouco espaço para Melissa, a garota real por trás da personagem. E, no entanto, ela cumpriu. Semana após semana, ano após ano, entregou sua alma àquele papel. Até que o programa que a havia definido finalmente terminou em 1983. O pano de fundo caiu não apenas sobre Os Pioneiros, mas sobre a menina que o mundo havia reivindicado como sua. O aplauso, aquele trovão constante que uma vez preencheu seus ouvidos, agora se transformou em um silêncio ensurdecedor. Os diretores de casting que antes a adoravam, agora duvidavam. Ela é muito familiar,
sussurravam nos escritórios de casting. Pura demais, muito lembrada. Pela primeira vez em sua vida adulta, seu telefone parou de tocar. Ela esperou ao lado dele mesmo assim, vendo os dias se transformarem em semanas, aprendendo a lição mais brutal de sua indústria. A memória de Hollywood pode se desvanecer mais rápido do que seus aplausos. Mas Melissa Gilbert não foi feita para desaparecer na escuridão. Anos antes, em 1979, em O Milagre de Anne Sullivan, The Miracle Worker, ela havia demonstrado seu poder. Ela encarnou a força de Helen Keller com uma verdade tão crua que abalou o público. Em Escolhas do Coração, Choices of the Heart, em 1983, ela carregou o peso da fé e do sacrifício como a missionária Jean Donovan. Estas não eram atuações de uma estrela infantil. Eram os gritos de uma mulher que emergia. Cada papel ia quebrando a imagem inocente de Laura, revelando algo mais cru, mais verdadeiro. Ainda assim, a ascensão foi brutal. Os roteiros escorregavam de suas mãos. Os projetos desmoronavam no último minuto. Os críticos murmuravam que sua luz, aquela que havia brilhado tanto, tinha se apagado. Ela lutou com mais afinco. Aceitou todos os desafios, trabalhos de voz, dramas televisivos e até o teatro, provando que a resistência poderia ser, em si mesma, uma forma de arte. Hollywood tem pouca memória, disse anos depois. Você tem que lembrá-los quem você é todos os dias. Então, ocorreu uma transformação que poucos poderiam ter previsto. De 2001 a 2005, Melissa Gilbert ressurgiu, não sob as luzes quentes do estúdio, mas sob o brilho fluorescente e frio da liderança política. Ela se tornou a presidente do Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild. A mesma menina que uma vez memorizou falas em um set, agora estava em frente ao Congresso dos Estados Unidos, representando mais de 120 mil artistas. Ela já não lutava por seu próximo papel. Ela lutava por salários justos, por assistência médica e pela dignidade de seus colegas. Passei minha vida encontrando minha voz, disse com orgulho. Agora eu a uso para proteger os outros. Quando completou 40 anos, Melissa havia alcançado o que Hollywood raramente concede: longevidade com graça. Ela havia atravessado o forno da fama e saído com seu espírito intacto, não quebrado. Cada prêmio, cada aplauso, ela refletiu, não se tratava de ser perfeita. Tratava-se de sobreviver o tempo suficiente para crescer. Sua história se tornou mais do que uma carreira. Tornou-se um testamento para os sonhadores. Dizia: o sucesso exige sacrifício. Aos esquecidos, sussurrava: memória não é fama, é resiliência. Ela demonstrou que a glória não é o que te cega sob o foco de luz. É o que sobrevive depois que a luz se apaga. E quando as câmeras finalmente pararam, Melissa Gilbert, já não a menina que a América viu crescer, mas a mulher que, sem saber, haviam moldado, olhou para o mesmo céu da Califórnia que uma vez havia testemunhado suas primeiras lágrimas. Desta vez, ela não precisava do aplauso para se sentir vista, porque agora ela era a luz. Não a que deslumbra, mas a que perdura, guiando outros que ainda se atrevem a sonhar. A fama havia posto à prova sua resistência. O amor em breve poria à prova sua alma, e traria o tipo de dor que nenhum aplauso poderia abafar. Começou em 1981, sob o brilho das noites de Los Angeles, quando duas estrelas em ascensão colidiram no calor de uma década que prometia tudo. Melissa tinha 17 anos. Frágil, radiante, ainda carregando a inocência de coração aberto da garota da pradaria que a América adorava. Rob Lowe era o garoto de ouro de Hollywood. Bonito, indomável, já uma constelação em um céu que ela mal havia começado a tocar. Quando seus olhares se cruzaram em uma sala lotada, o barulho desapareceu. Pela primeira vez em anos, ela não estava sendo observada. Ela estava sendo vista. Eles se apaixonaram perdidamente, da forma como só os jovens e esperançosos conseguem. Os dias se transformaram em risadas, longas viagens de carro vendo o pôr do sol,
telefonemas roubados depois da meia-noite, escreviam bilhetes em guardanapos, faziam promessas que eram muito jovens para cumprir. Ele me fazia rir. Ela recordaria mais tarde. E pela primeira vez, pensei que talvez o amor pudesse ser seguro. Juntos, construíram um pequeno universo, um segredo frágil entre os flashes da fama e os obturadores das câmeras. Mas o amor em Hollywood arde muito brilhante. A fama magnifica tudo, a distância, a tentação, o medo. À medida que a carreira dele decolava e a dela acelerava fora de controle, pequenas rachaduras começaram a aparecer. As risadas se transformaram em longos silêncios. Discussões tarde da noite ecoavam em seu apartamento. Éramos ambos muito jovens, ela diria depois. Jovens demais para saber o que para sempre realmente significa. Mesmo assim, ela se agarrou. Porque quando Melissa amava, amava completamente, com cada pedaço desprotegido de seu coração. Então, aos 19 anos, chegou o momento que mudou tudo. Ela descobriu que estava grávida. Para ela não foi um escândalo. Foi uma salvação. Eu estava aterrorizada, admitiu, mas estava pronta. Sonhava com votos de casamento, com uma pequena casa branca, com o som da risada de uma criança substituindo o zumbido das luzes do estúdio. Acreditava que o amor, finalmente, a havia escolhido. Mas os sonhos de Hollywood são feitos de cristal. Antes dos votos, antes do berçário, Robbie havia partido. Não por crueldade, mas por medo. E às vezes, o medo fere mais fundo do que a raiva. O coração partido poderia ter sido suficiente, mas a vida não havia terminado de quebrá-la. Não muito depois, Melissa perdeu o bebê. Em um momento, ela estava traçando o futuro em sua mente. No seguinte, estava olhando para um vazio que nenhuma língua podia conter. Lá fora, a cidade continuava em movimento. Os semáforos piscavam, as pessoas riam. Era como se o mundo, para todos os outros, continuasse girando, mas dentro dela tivesse acabado de parar. Ela se sentava perto da janela, com a mão sobre o coração, como se tentasse sentir uma batida que não estava mais ali, e aprendeu como o silêncio realmente soa. Não o silêncio de um estúdio de gravação, mas o silêncio da ausência, o silêncio da morte. Perdi meu bebê, ela sussurrou uma vez. E perdi o homem com quem pensei que passaria o resto da minha vida. Foi um luto em estéreo. Uma dor que atingia de duas direções ao mesmo tempo. O amor e a maternidade, arrancados de seu ser no mesmo suspiro. As noites se confundiam com as manhãs. Ela dormia na mesma cama, mas a metade permanecia intacta, fria. O telefone, que antes tocava com promessas, permanecia mudo. O anel que nunca chegou, aquele símbolo de um futuro prometido, ainda assombrava a gaveta onde deveria ter estado. E, no entanto, a cada amanhecer ela se levantava. Porque não se levantar parecia morrer duas vezes. O mundo havia sorrindo nas estreias, posando para as câmeras com uma graça que parecia intacta. Mas esses sorrisos eram frágeis. Eles eram costurados com os fios da pura sobrevivência. Anos depois, ela chamaria aquele capítulo de A Angústia que me ensinou quem eu era. Ela descobriu que não era a vítima. Não era a estrela infantil caída. Era a mulher que aprendeu a se levantar novamente, mesmo quando suas pernas tremiam. Daquele silêncio oco, ela começou a reconstruir. Cada roteiro, cada atuação, tornou-se uma forma de lembrar o que significava sentir e, eventualmente, perdoar. Ele me quebrou 2 vezes, disse em voz baixa. Mas talvez você precise quebrar para entender como reconstruir. Uma coisa é perder o amor. Outra, muito diferente, é perder a vida que poderia ter nascido dele. Para Melissa Gilbert, essa perda dupla se tornou a cicatriz que ela nunca escondeu. A prova silenciosa de que mesmo as almas mais brilhantes podem ser estilhaçadas e, ainda assim, encontrar uma maneira de voltar a brilhar. Mal havia passado 1 ano desde que Melissa viu seu primeiro grande amor desmoronar no silêncio.
O eco daquela porta fechada ainda ressoava em seus ouvidos. E, no entanto, ela já estava caindo novamente. Não foi para escapar, mas pela desesperada esperança de que o amor ainda pudesse curar o que o amor uma vez destruiu. Depois de cada desilusão, a esperança tem uma maneira de sussurrar. Talvez desta vez. Esse sussurro a levou aos braços do ator Bo Brinkman. Não foi por imprudência, mas pelo simples anseio humano de se sentir completa novamente. Ele era charmoso, intenso e carregava o mesmo pulso selvagem que batia nas veias de Hollywood. Mas o mais importante, ele parecia entender o caos dela. Ele viu sua fome de ser vista, não como uma estrela, não como Laura, mas como uma mulher que ainda estava aprendendo a amar e a ser amada. Para Melissa, Bo soou como a paz após uma longa guerra. Uma alma familiar que prometia segurança em um mundo que nunca havia parado de girar. Eles se apaixonaram rápido, sem medo. O tipo de amor que faz você esquecer os fantasmas que ainda permanecem atrás de você. Em 1988, eles estavam casados. Dois corações esperançosos tentando construir algo real a partir das ruínas da fama. E quando o filho deles, Dakota Paul Brinkman, nasceu um ano depois, foi como se o universo finalmente tivesse dado a Melissa sua segunda chance de ter uma família. Por um tempo, a vida foi dourada. Suas manhãs cheiravam a loção de bebê e café queimado. Ela adormecia ao som do violão de Bo, cantarolando suavemente no escuro, com a mão repousada sobre a pequena pulsação que os havia transformado de amantes em pais. Por um tempo, ela disse uma vez, nós fomos tudo o que eu sempre sonhei. Uma família, um começo, uma chance de fazer o amor dar certo desta vez. Mas a vida real não é um roteiro. O amor, que antes era um santuário, transformou-se em uma tempestade. A fama os empurrou em direções diferentes. As velhas feridas reabriram. A exaustão das longas noites e carreiras exigentes transformou a ternura em tensão. As palavras ficaram afiadas, os silêncios ficaram mais longos. O riso que antes enchia sua cozinha foi substituído por portas que se fechavam suavemente à noite. Ela começou a dormir na borda mais distante da cama, ouvindo não a respiração dele, mas a chuva contra a janela. E em algum lugar, entre um suspiro e o seguinte, o casamento começou a se desvanecer silenciosamente, como uma vela que fica sem ar. Na solidão que cresceu entre eles, um coração vagou para onde não devia. Não por crueldade, mas por confusão, buscando consolo no lugar errado. Quando o amor se torna silencioso, mesmo os fiéis podem fraquejar. Éramos duas pessoas que se amavam profundamente, ela refletiria mais tarde. Mas o amor sozinho nem sempre te salva. Ele não era um vilão, apenas outra alma perdida tentando preencher o silêncio e falhando da mesma forma que ela havia feito uma vez. A ferida tácita entre eles se aprofundou. Os rumores surgiram, os ânimos se acenderam e a confiança, aquele fio tão frágil, começou a se desfazer. Um dia, o que havia começado com votos e luz do sol, terminou em papéis e lágrimas. No entanto, mesmo nas cinzas daquele casamento desfeito, havia algo puro que sobreviveu. Seu filho, Dakota. Ele se tornou a prova silenciosa de que algo belo pode surgir mesmo da angústia. Nas noites de insônia, ela se sentava ao lado do berço dele, traçando seus dedos minúsculos, sussurrando promessas de que, não importa quem fosse embora, ele nunca se sentiria abandonado. Quando tudo o mais estava desmoronando, ela lembrou. Ele era a razão pela qual eu continuava de pé. Em 1992, o casamento havia terminado, mas Melissa não deixou que a amargura criasse raízes. Ela nunca falou de culpa ou traição, apenas de lições aprendidas. Outro amor, escreveu mais tarde, tornou-se outra lição. Não foi uma derrota. Foi clareza. Ela havia caminhado através do fogo e descoberto que podia sobreviver a ele. Anos mais tarde, ela diria que o que perdeu com Bo não foi o amor.
foi a ilusão de que o amor podia salvá-la. O que realmente a salvou foi aprender a amar sem precisar ser resgatada. No final, esse casamento foi simultaneamente sua desilusão e seu renascimento. Essa experiência lhe ensinou algo fundamental. Ensinou-lhe que o amor pode ser selvagem, bagunçado e imperfeito, e que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é soltá-lo com graça. Bo Brinkman continuou sendo um capítulo do qual ela nunca se arrependeu, porque sem aquela tempestade, talvez ela nunca tivesse encontrado sua verdadeira força. E enquanto via Dakota, seu filho, crescer, ela entendeu algo mais profundo, que alguns amores, mesmo quando não duram para sempre, deixam algo eterno para trás. Haviam-se passado 3 anos desde que Melissa viu seu segundo casamento colapsar no silêncio. 3 anos em que ela havia aprendido a respirar sozinha. Agora ela pensava que finalmente havia aprendido a amar sem se perder no processo. Desta vez ela não estava buscando um resgate, estava escolhendo a paz. E quando Bruce Boxleitner entrou em sua vida, não soou como uma faísca ou um relâmpago. Soou mais como um amanhecer. Lento, dourado e cheio de uma promessa silenciosa. A essa altura, Melissa já não era a garota de olhos arregalados que buscava o amor para curar suas feridas. Ela havia sido quebrada, reconstruída e suavizada pela maternidade. O que ela queria agora era estabilidade. Queria uma mão que não a soltasse quando as câmeras parassem de filmar. Bruce parecia ser esse homem. Ele era calmo, inteligente e se movia com a autoridade gentil de alguém que já havia sobrevivido à fama sem deixar que ela o envenenasse. Para Melissa, ele não era apenas um parceiro, era a calma após todas as tempestades que ela havia suportado. Eles se conheceram anos antes através de amigos em comum, muito antes que o amor tivesse a chance de criar raízes. Quando seus caminhos se cruzaram novamente, em meados da década de 1990, parecia que a vida estava esperando que ambos estivessem prontos. Nós não nos apaixonamos como um raio, ela disse uma vez. Foi mais lento, mais firme. O tipo de amor sobre o qual você pode construir uma vida. Em 1995, rodeados de amigos e de uma esperança tranquila, eles se casaram. Era sua terceira chance no para sempre. E por um tempo, o para sempre pareceu possível. Sua união não apenas misturou 2 corações, mas 2 famílias. Melissa se tornou madrasta dos filhos de Bruce, e mais tarde, naquele mesmo ano, deram as boas-vindas a um filho próprio, Michael Garrett Boxleitner. O nome era mais do que um tributo. Ele foi nomeado em homenagem ao seu amado mentor, Michael Landon. O nome em si era uma oração. Uma oração para que este novo capítulo carregasse o calor, a sabedoria e a força que ela uma vez encontrou em uma pradaria de ficção. Por um tempo, a vida foi belamente comum. Suas manhãs cheiravam a café e pão torrado. As noites eram repletas de risadas, lição de casa e a voz suave de Bruce lendo roteiros, enquanto Melissa aninhava Michael na cama. Após décadas de caos, ela havia encontrado o ritmo que uma vez pensou ser impossível. Ela havia encontrado a quietude. Mais tarde, ela o chamaria de o amor mais adulto que eu já conheci. Mas mesmo as águas mais calmas escondem correntes subjacentes. A fama, por mais educadamente que se a ignore, nunca te deixa em paz. O mundo de Bruce o levava de um set para outro, enquanto Melissa fazia malabarismos com sua própria carreira, a maternidade e a frágil arte da autopreservação. Lentamente, quase imperceptivelmente, o calor começou a esfriar. A distância nem sempre começa com quilômetros. Às vezes, começa no silêncio. Aconteceu em voz baixa. Uma noite, ela esperou que ele voltasse para casa. O jantar tinha esfriado sobre a mesa. A casa zumbia apenas com o tic-tac de um relógio. E quando ele finalmente entrou pela porta, eles sorriram. Educadamente. Cansadamente. Antes de darem as costas um para o outro na mesma cama. Foi então que ela soube. Não com raiva, mas com uma calma dolorosa. Ela soube que não estavam mais caminhando pelo mesmo caminho.
O que começou como pequenos mal-entendidos cresceu até se tornar longas ausências. As promessas se transformaram em educados check-ins por telefone. O lar que antes ressoava com risadas começou a soar como um palco vazio. Ela tentou, como sempre fazia, agarrar-se, tentou perdoar, tentou acreditar que o amor ainda poderia encontrar o caminho de volta. Mas algumas fraturas não cicatrizam, mesmo quando ambos os corações têm boas intenções. Em 2011, após 16 anos, 16 aniversários, manhãs de Natal, lágrimas compartilhadas e silenciosos boa noite, Melissa e Bruce decidiram se separar. Não houve escândalo. Não houve traição. Não houve drama para os tabloides devorarem. Apenas duas pessoas paradas na verdade imóvel de que, às vezes, o amor muda de forma e que ficar pode doer mais do que ir. Quando chegou o dia da mudança, não houve palavras duras. Apenas o som de caixas de papelão sendo seladas e um silêncio educado. Eles se abraçaram, prometeram ser amáveis e falavam sério. Partiu meu coração. Ela sussurraria mais tarde, mas era necessário. Essas palavras não eram amargas. Eram a voz de uma mulher que finalmente havia aprendido que a paz, às vezes, exige uma perda. Após uma vida inteira dedicada a fazer os outros felizes, Melissa finalmente estava aprendendo a escolher a si mesma. Ela nunca falou de culpa, apenas de gratidão. Bruce havia sido seu parceiro em um dos capítulos mais calmos e sólidos de sua vida. Seu filho, Michael Garrett, tornou-se sua bússola, a prova de que mesmo de algo que termina, a beleza pode nascer. Anos mais tarde, quando lhe perguntaram se ainda acreditava no amor, ela sorriu suavemente. Claro que sim, disse. Mas aprendi que o amor nem sempre é para sempre. Às vezes, é um presente destinado a guiar você para quem você deve se tornar. E talvez, esse seja o tipo de amor mais verdadeiro. Não aquele que promete a eternidade com fogos de artifício, mas o que te deixa mais gentil, mais sábio e, milagrosamente, ainda disposto a acreditar. Com o tempo, Melissa aprendeu a perdoar o silêncio. Até aprendeu a ser grata por ele. Porque foi nessa quietude, nesse espaço vazio, onde antes havia tanto barulho, que ela encontrou sua própria voz novamente. Não era a voz da atriz. Não era a voz da esposa. Não era o papel que o mundo esperava dela. Era simplesmente Melissa. E pela primeira vez na vida, isso foi o suficiente. Ela havia parado de procurar o amor. E foi exatamente nesse momento, quando parou de procurar, que o amor a encontrou. Após uma vida inteira de desilusões, papéis e reinvenções, Melissa Gilbert já não precisava ser resgatada. Ela havia sobrevivido a tempestades suficientes para entender que a paz é mais rara e muito mais preciosa do que a paixão. Quando conheceu o ator e diretor Timothy Busfield em 2012, ela não sentiu fogos de artifício. Sentiu algo melhor, sentiu calor, sentiu quietude. Ambos já haviam caminhado pelo fogo antes. Ambos carregavam as cicatrizes silenciosas de promessas quebradas, de vidas vividas em voz alta e lições aprendidas no silêncio. Quando Timothy sorriu para ela naquela primeira noite, não foi o charme pré-fabricado de Hollywood. Foi o tipo de bondade que vem de ter caído e se levantado mais de uma vez. Ele me fazia rir, Melissa recordaria mais tarde. Mas mais do que isso, ele me fazia expirar, soltar o ar que eu não sabia que estava prendendo. Em abril de 2013, apenas 2 anos após seu divórcio de Bruce Boxleitner, Melissa se casou com Timothy em uma pequena cerimônia banhada pelo sol em Santa Bárbara, Califórnia. Não houve glamour, não houve manchetes, não houve câmeras. Apenas 2 corações que já haviam visto o melhor e o pior do amor e que ainda assim, ainda acreditavam nele. Nós não precisávamos de uma audiência desta vez, ela disse suavemente. Nós só precisávamos um do outro. Pouco depois, eles fizeram o impensável. Deixaram para trás o barulho implacável de Hollywood e se mudaram para uma tranquila fazenda nas montanhas Catskill, Nova York.
Pela primeira vez na vida, sua existência não era medida em aplausos ou índices de audiência, mas em estações. Suas manhãs começavam com o cheiro de café e terra úmida. Suas noites terminavam com o som do vento sussurrando entre as árvores. Ela plantou tomates. Ele consertou cercas. Eles construíram um galinheiro juntos, rindo quando os pregos entortavam ou o telhado ficava torto. Alguns amores chegam cedo e queimam rápido, ela escreveu uma vez. O nosso chegou tarde, lento, constante e destinado a durar. Não havia mais tapetes vermelhos, apenas estradas de terra. Não havia sessões de fotos glamorosas, apenas botas enlameadas ao lado da porta. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente em casa, escreveu Melissa. Ela não precisava de perfeição, ela precisava de paz. Mas mesmo a paz tem seu próprio clima. Às vezes, eles discutiam sobre o jardim, as contas, a pia quebrada, tempestades pequenas, mas reais. E, no entanto, em vez de fugir como antes, ela ficava. Aprendi que o amor não é sobre nunca brigar, disse. É sobre lembrar que você está lutando pela mesma coisa. Nas tardes tranquilas, ela ficava perto da janela com as mãos ainda manchadas de terra e olhava para suas fileiras de manjericão e rosas. A luz do sol caía sobre seu rosto e ela pensava em quão longe havia chegado. De ser uma menininha atuando para o mundo, a ser uma mulher que finalmente podia respirar em silêncio. Houve um tempo em que seu valor era medido pela fama. Agora, era medido pelo calor de uma xícara de café compartilhada. Em 2018, eles se mudaram novamente, desta vez para a cidade de Nova York. Das montanhas para os arranha-céus, dos caminhos de terra para as luzes da cidade. Mas eles levaram sua quietude com eles. Você pode encontrar a paz em qualquer lugar, disse Melissa. Não é onde você mora, é com quem você está. A essa altura, ela havia escrito De Volta à Pradaria, 2022. Memórias sobre a transformação. Não de estrela à dona de casa, mas de sobrevivente à mulher em paz. As páginas estavam cheias de luz solar, humildade e o tipo de sabedoria que só o tempo pode ensinar. Levei 60 anos, ela escreveu, para entender que o amor não te resgata. Ele te encontra onde você está, quando você finalmente está pronto para ficar. Agora, com mais de 60 anos, Melissa Gilbert irradia em sua simplicidade. Ela não esconde mais sua idade. Cada linha em seu rosto é uma história. Cada marca, um testemunho de cada tempestade que suportou. Ela não persegue mais a juventude ou a fama. Cuida de seu jardim, pega a mão de seu marido, visita seus filhos e escreve histórias que lembram a outros que a cura não é glamourosa, é sagrada. Às vezes, ela e Timothy ainda se sentam do lado de fora, enquanto o céu se derrete em ouro. O ar vibra com o cheiro de chuva. O mundo desacelera até o silêncio. Eles não dizem muito. Não precisam. Décadas de caos, angústia e barulho a trouxeram até aqui. Para esta varanda, para este homem, para esta paz. Ele me deu calma depois de décadas de tempestades, ela disse uma vez. Mas talvez a verdade seja mais gentil. Ao encontrar Timothy, Melissa finalmente se encontrou. Não a atriz, não o ícone, mas a mulher que finalmente podia descansar. E se sua história ensina algo, é isto. O amor nem sempre chega cedo, mas sempre chega na hora certa. Porque alguns corações florescem tarde, e isso não os torna mais fracos. Os torna mais sábios. E essa, afinal, é a maior história de amor de todas. É dilacerante como a vida parecia determinada a pôr Melissa Gilbert à prova, quebrando seu coração através do amor e quebrando seu corpo através da dor. Durante anos, ela havia sobrevivido a tempestades emocionais que teriam esmagado qualquer outra pessoa. Mas então, chegaram os anos em que até seu próprio corpo começou a traí-la. A mesma estrutura que a havia sustentado por décadas de fama, maternidade e angústia, finalmente começou a rachar. Em 2010, enquanto participava do programa Dançando com as Estrelas, Dancing with the Stars,
Melissa sofreu uma queda. Uma queda tão forte que, para ela, o mundo se tornou silêncio. No início, ela pensou que era apenas mais um hematoma. Outra dor que ela podia ignorar. Como sempre. Ela terminou o show sorrindo, elegante, radiante sob as luzes. Mas quando as câmeras se apagaram e a adrenalina se desvaneceu, ela não conseguiu ficar de pé. O diagnóstico veio como um trovão, uma coluna vertebral fraturada. Para a maioria, esse teria sido o fim da dança. Para Melissa, foi apenas outro começo. Eu não sabia que estava quebrada, ela disse mais tarde. Eu só sabia que tinha que terminar. A dor era indescritível. Do tipo que arde nos ossos, que faz respirar parecer quebrar. Os cirurgiões tiveram que reconstruí-la de dentro para fora. Eles fundiram suas vértebras com hastes de metal e parafusos. Meses se passaram antes que ela pudesse se mover sem chorar. Mas cada passo, lento, trêmulo, vacilante, foi um ato de desafio. Eles consertaram minhas costas, ela brincou suavemente uma vez, mas não tocaram meu espírito. No entanto, enquanto sua coluna sarava, sua mente começou a fraturar de maneiras mais silenciosas. A dor tem uma maneira de ecoar muito depois que o corpo para de doer. As noites de insônia se tornaram intermináveis. A ansiedade se infiltrou, sorrateira, seguida pela névoa pesada da depressão. Eu bebia para preencher o vazio, ela admitiu anos depois, com uma honestidade de partir o coração. O copo se tornou seu escudo, não para celebrar, mas para sobreviver. Adormecia o silêncio, a solidão, a pressão interminável de continuar sendo perfeita em uma indústria que esquece as mulheres no momento em que completam 50 anos. Hollywood, que antes havia amado seu sorriso sardento, agora olhava para o outro lado, perseguindo rostos mais jovens, peles mais macias. Eles pararam de ligar, ela disse com uma simplicidade brutal, e eu comecei a desaparecer. Seu reflexo no espelho se tornou o de uma estranha. Já não era a menina que a América adorava, mas uma mulher que as câmeras não queriam mais ver. Cada ruga parecia uma sentença, cada rejeição, uma ferida. Eu estava desvanecendo, confessou, e eu não sabia como parar. Para piorar, havia o barulho. O tipo de barulho que mais ninguém podia ouvir. Misofonia, os médicos a chamaram. Um transtorno neurológico que tornava os sons comuns insuportáveis. Um garfo raspando um prato. Uma caneta batendo em uma mesa. Até mesmo alguém respirando muito alto podia enviar ondas de pânico através de seu peito. Era como um trovão no meu crânio, ela disse. Eu me sentia presa dentro dos meus próprios ouvidos. As multidões se tornaram impossíveis. O silêncio se tornou seu único amigo. Em 2015, ela chegou a um ponto de ruptura, mas em vez de se render, ela escolheu se reivindicar. Naquele ano, tomou uma das decisões mais pessoais de sua vida: remover seus implantes mamários. Por décadas, eles tinham sido sua armadura, seu acordo silencioso com os cruéis padrões de Hollywood. Mas a armadura, com o tempo, pode se tornar uma jaula. Foi a decisão mais inteligente que já tomei, ela disse. Eu queria me sentir real novamente. A cirurgia foi dolorosa, do tipo que perdura profundamente sob a pele. Mas quando removeram as bandagens, ela chorou. Não pela perda, mas pela liberdade. Pela primeira vez, ela disse, eu vi a mim, apenas a mim. Seu corpo havia mudado, seu cabelo havia ficado grisalho, mas ela nunca tinha parecido tão viva. E então veio a paz. Não instantânea, não fácil, mas conquistada. Ela aprendeu a viver gentilmente com sua dor. A misofonia não desapareceu. As cicatrizes não se apagaram. A depressão ainda sussurrava em algumas noites, mas ela parou de lutar contra seu corpo e começou a ouvi-lo. Curar, ela disse, não é sobre voltar a quem você era. É sobre aprender a viver com quem você é agora. Agora, quando fala com outras pessoas que enfrentam a doença ou o envelhecimento,
Suas palavras carregam o poder silencioso de alguém que caminhou através de todo tipo de tempestades, físicas, emocionais, espirituais, e ainda está de pé. Você não está quebrado, ela lhes diz. Você está se reconstruindo. Sua coluna carrega metal. Suas mãos carregam cicatrizes. Seu rosto carrega tempo. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que uma vez olharam da pradaria, ainda ardem com vida. E talvez esse seja o verdadeiro milagre de Melissa Gilbert. Não que ela tenha sobrevivido à fama, ou ao desamor, ou à dor, mas que transformou cada ferida em sabedoria e cada cicatriz em força. Sua história não é mais sobre o que ela perdeu, mas sobre o que ela aprendeu. Que o corpo pode se dobrar, o coração pode se partir, mas a alma, se você a deixar, ainda pode se elevar. Agora, aos 61 anos, Melissa Gilbert se ergue não sob o brilho das luzes de Hollywood, mas na suave calidez de uma vida finalmente vivida em seus próprios termos. Sua história não é mais sobre a fama, é sobre a liberdade. Depois de ganhar milhões durante décadas na televisão, a fortuna de Melissa não estava destinada a durar. As pressões da fama, os casamentos fracassados e os longos períodos sem trabalho de atuação constante cobraram seu preço. Em 2015, suas finanças atingiram um ponto de ruptura. O IRS, Receita Federal do Iowa, informou que ela devia quase $360 mil em impostos atrasados, uma quantia que poderia tê-la esmagado. Mas Melissa, a lutadora de sempre, enfrentou de frente. Trabalhou, escreveu, vendeu sua casa na Califórnia e pagou cada dólar. Hoje, após limpar suas dívidas e reconstruir sua vida do zero, seu patrimônio líquido estimado gira em torno de $500 mil. Um número modesto para os olhos de Hollywood, mas que ela carrega com orgulho, porque o que ela possui agora é verdadeiramente seu, conquistado através da resiliência, não da ilusão. Sua posse mais preciosa não é uma mansão em Beverly Hills ou um iate em Malibu. É uma fazenda de 14 acres nas montanhas Catskill, Nova York, comprada por pouco menos de $100 mil. Era uma relíquia em ruínas, uma casa esquecida pelo tempo, que ela e seu marido, o ator e diretor Timothy Busfield, transformaram com as próprias mãos. Não contrataram uma equipe de designers de luxo. Eles se ajoelharam. Ambos lixaram os pisos de madeira, sentindo o pó e a história sob seus dedos. Pintaram as paredes, cobrindo as velhas manchas com novas cores de esperança. Consertaram o telhado juntos, sob o sol e a chuva. Não foi glamuroso, ela disse rindo. Mas era nosso. Hoje, essa casa respira paz. A fumaça da lenha sai preguiçosamente da chaminé. As prateleiras estão cheias, não de prêmios, mas de fotos de família. E a luz do sol se esgueira pelas janelas restauradas, iluminando um lar construído sobre a base mais sólida de todas: o esforço compartilhado. Este lugar é onde a fama não tem nome. No jardim, Melissa cultiva seus próprios alimentos: tomates, ervas, alfaces e girassóis que se elevam em direção ao céu. Há um pequeno celeiro, um galinheiro e um balanço que pende de um velho bordo. Isto, diz ela, apontando para a terra sob suas unhas, é o que é ser rica. Por dentro, a decoração é rústica e quente, um mundo à parte do luxo frio de Hollywood. As paredes estão pintadas em suaves tons de terra. A cozinha cheira a café e canela. E na sala de estar há um piano que Timothy às vezes toca nas noites tranquilas. Até seus veículos refletem sua filosofia de vida. São simples, confiáveis, sem pretensões. Ela dirige um velho Jeep Wrangler para fazer recados e uma robusta caminhonete Ford para o trabalho da fazenda. Balança como meus joelhos, ela brinca, mas me leva para onde preciso ir. Melissa e Timothy também mantêm um pequeno apartamento em Manhattan, avaliado em cerca de $600 mil, para quando o trabalho ou a família os chamam de volta à cidade. Mas mesmo lá, a vida é intencionalmente tranquila. Caminhadas matinais,
visitas a livrarias, jantares cozinhados em casa, sem tapetes vermelhos, sem paparazzi, apenas amor, risadas e os milagres comuns da vida diária. Seus maiores tesouros, no entanto, não são propriedades. São seus 2 filhos, Dakota Paul Brinkman e Michael Garrett Boxleitner. Ambos são homens adultos e de bom coração que carregam a humildade e a força de sua mãe. Ela os chama de os melhores capítulos da minha vida. Embora Melissa não ganhe mais os grandes salários de Hollywood, seu espírito criativo prospera. Suas memórias, Prairie Tale, 2009, e Back to the Prairie, 2022, tornaram-se best-sellers, conectando-a com milhões de pessoas que se viram refletidas em sua luta. Cada livro, cheio de honestidade e humor, acrescentou não apenas renda, mas também significado. Ela continua advogando pela saúde da mulher, autoaceitação e bem-estar mental, tendo doado e arrecadado uma estimativa de $200 mil para causas próximas ao seu coração. Financeiramente, ela vive confortavelmente, mas espiritualmente, ela vive em riqueza. Cada amanhecer sobre as montanhas Catskill a lembra de que não mede mais o sucesso em dólares, mas em paz. Eu costumava pensar que felicidade era o aplauso, ela disse uma vez. Agora eu sei que é o som das galinhas e do café passando. Aos 61 anos, Melissa Gilbert não está perseguindo a fama. Está ensinando ao mundo que a plenitude não precisa de um foco de luz. Sua fortuna pode ser modesta, mas sua vida é abundante. Livre de dívidas, autossuficiente e cercada de amor. Quando cuida de seu jardim ou escreve na varanda, às vezes levanta o olhar e sorri. A mulher que uma vez correu descalça pelos campos de Hollywood, agora caminha firme em sua própria terra. A paz, ela disse recentemente, foi o papel que esperei toda a minha vida para interpretar. E talvez essa seja a parte mais inspiradora de todas. Que uma mulher que uma vez perdeu tudo, encontrou algo muito maior, a si mesma. Então, esta noite, enquanto celebramos a menina que se tornou a namoradinha da América, a mulher que conquistou a dor e o ser humano que finalmente encontrou seu lar, enviemos a ela um agradecimento silencioso. Se a história dela te comoveu, se sua valentia te lembra que nenhuma queda é definitiva e que nenhum sonho chega tarde demais, deixe um curtir. Compartilhe a luz dela e leve sua mensagem consigo. Você não precisa de fama para brilhar. Você não precisa de riqueza para viver ricamente. Tudo o que você precisa é de paz em seu coração e da coragem para começar de novo. Que você também encontre essa paz. Que seu lar seja quente, seus dias cheios de amor e sua vida, em todos os sentidos, abundantemente abençoada. Em nome de todos nós aqui na Golden American Stars, obrigado por assistir. Seja gentil, mantenha-se saudável e que sua vida seja tão dourada quanto a pradaria ao pôr do sol. Ia 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 ao pôr do sol.